Deixa o cabelo de um lado só que fica mais bonito. Entendeu? Oi, pessoal, tudo bem com todo mundo? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô com a presença ilustre da minha mamãezinha, Vilma. Oi, pessoal. Gente, o tema do vídeo de hoje vai ser muito interessante porque eu tava trocando uma ideia com a minha mãe, a gente conversa muito, na verdade, né, mãe? Sobre a gravidez, né, sobre como foi quando ela teve as gestações dela. E a gente percebe que existe uma diferença muito grande do que ela viveu pro que eu tô vivendo. Claro que assim, eu que sou a caçula já tenho 31 anos isso, né? O Orlando tem 39. 39. Então assim, tudo bem que faz muito tempo, mas é muito discrepante muitas coisas que ela viveu para as coisas que eu vivo, sabe? Então, a gente queria conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes de tudo, já conto com a sua inscrição aqui no canal para dar aquela força. O canal tá começando. Minha mãe não perde nenhum vídeo, né, mãe? Não. O que você fez para os vídeos aparecerem lá para você sempre que sai? Sininho. Viu, gente? Eu perguntei pra ela se ela já tinha visto o último vídeo, ela falou que aparece assim que eu posto, os vídeos aparecem pra ela. Então, dá pra você ativar o sininho também pra ficar por dentro dos vídeos. Deixa aqui seu comentário. Se você teve alguma gravidez recente e que agora já tem coisa diferente, porque tem isso também, né? Às vezes uma gravidez de 3 anos atrás, hoje já tem coisa diferente acontecendo. Então, me conta aqui o que você acha que já mudou de quando você engravidou pra agora, que o assunto vai ser muito legal, o tema do vídeo. E é claro, o seu like também já deixa no início do vídeo para não esquecer. O nosso primeiro tópico vai ser sobre saúde. A primeira coisa que sempre que a gente conversa eu fico assim chocada é sobre ultrassonografia, né? Que eu te perguntei como que era, né? Como que eram feitas. E eu acho que talvez seja a principal diferença, né, mãe? É, total diferença. Eu acho que é a maior de todas. O que você chegou a fazer em alguma gravidez? Como que foi? Então, quando eu fiquei grávida do Orlando, né? Ó, o Orlando tá com 39. Então, assim, não vou dizer que era situação precária, mas era assim, a gente não tinha informação, né? Praticamente nenhuma. E aí, quando ele nasceu, você sabia que era menino? Então, não sabia, por esse fato, né? A gente não tinha tanta informação e não tinha tanta facilidade, digamos assim, né? Para estar fazendo ultrassom, para estar buscando, assim, era o pré-natal mesmo. Básico dos básicos. Básico dos básicos, seco. Você ia lá, o doutor olhava, aferia a sua pressão, escutava o neném assim até esqueci como que chama aquele negócio de... A gente viu na internet, né? Escutava. Vou ver se eu acho imagem pra deixar aqui. Tava tudo bem, sabe? E tava, tô escutando o coração do neném, sua pressão tá boa, tchau. E falando em saúde, investigações e tudo mais que os médicos fazem hoje em dia nos pré-natais, que talvez teria evitado muita coisa que a senhora passou na primeira gestação, porque a minha mãe teve pré-eclâmpsia, que talvez não sei, né? Eu não sou médica, mas talvez tenha sido uma eclâmpsia mesmo, né? Segundo a gente conversando com a doutora Fernanda, ela falou, né? Ela citou isso, né? Você teve uma eclâmpsia. Mas aí, por isso que eu tô dizendo, assim, era muito pouca informação que a gente tinha. Então, e como que foi isso? O que aconteceu, essa pré-eclâmpsia? Então, até então, eu engordei muito, eu enchei muito, né? Na verdade. Então, e as pessoas, olha só, as pessoas falavam assim, nossa, quando a mulher engravida e engorda muito, que tá tudo bem, que vai ser um era bebê sinônimo grandão, de saúde, né? Entendeu? E não é nada disso, não. Né? Mas e que bom que a gente não tinha as informações, porque se tivesse hoje em dia, naquela época, muita informação, porém assim, com pouco recurso de estar buscando saúde, buscando médico, buscando ultrassom e tudo, a gente ia sofrer muito, não ia? Porque você ia estar sabendo o que poderia... Nossa, E não ia ter recurso para cuidar. Não ia ter recurso para cuidar. Eu acho que poderia atrapalhar o psicológico então, também. Exatamente. Enquanto você sabia, tava lá... Por um lado era bom não saber de nada, né? Exatamente. Aí assim, o médico falou assim, a partir do 6º mês, você vai ter que tomar remédio porque sua pressão tá alta. Beleza. Comecei a tomar remédio. Aí inchava, os pés inchavam, as pernas inchavam, eu enorme. E nossa, que bom que você engordou, porque quando engorda muito, é sinal que tá tudo bem, que
a mulher tá bem, tá engordando e o bebê vai ser grandão. Então, olha só quanta E hoje em ignorância dia a gente sabe que não tem nada disso, né? Exatamente, então. Hoje em dia não. Eu mesma, eu engordei bastante, né? Já falei com vocês que eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso depois. Graças a Deus meus exames estão todos bons, os ultrassons e os exames do José também. Mas desde que a doutora Fernanda percebeu que eu havia ganhado bastante peso, já no começo da gestação, ela começou a investigar sempre diabetes gestacional, até mesmo a pré-eclâmpsia, né? Porque como a minha mãe teve, aumenta o meu risco de ter também. Então foi tudo investigado desde o começo. Então eu me senti muito segura e graças a Deus a gente não teve esse problema na minha gravidez. E no seu caso, na pré-eclâmpsia que você teve, foi bem grave, né, mãe? Quando você teve o Orlando, ele foi um pouquinho prematuro, né? Foi bastante grave. Depois eu ficava pensando, e hoje em dia, como eu imagino e sei, vou sabendo os riscos que eu corri, aí eu fico pensando, nossa, como que eu corri risco? Poderia ter morrido. Vida, né? Poderia ter morrido. Então foi assim, eu tinha muita dor debaixo da costela, eu tinha muita dor atrás do ouvido, assim, da orelha, que assim, tinha muita dor. Aí depois o doutor Pedro falou assim, que era o doutor Pedro Teixeira, na época. Aí falou assim, o que você estava sentindo? Aí, eu falei assim, doutor, eu sentia muita dor atrás da orelha. Ele falou, se Alexa, você tivesse... ligar o ar-condicionado. Se você tivesse me dito isso, poderia ter evitado algumas coisas. Mas aí não entrou muito em detalhe, porque afinal de contas já tinha passado, né, e tudo. Uhum. Então, esse era um dos sintomas. Dor atrás da orelha, pressão alta, muita dor debaixo da costela, muito inchaço, muito tudo, sabe? Então... E depois que ele nasceu, até paralisia facial você deu. Depois que ele nasceu, no dia seguinte, ele ficou uma noite na incubadora só. Olha só, ele nasceu quase um mês, assim, de antecedência que teve que tirar ele, né? Uhum. E aí ele ficou uma noite só na incubadora, nasceu bem pequenininho, né? Quer dizer, na época era aquela coisa, a mulher engorda muito, tem um neném lá de 4 quilos. 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg. Não é saudável, você sabe? Lógico. A gente pensar assim, né? Então a gente sabe, a criança nasce, tá tudo bem. Não quer dizer nada, saúde, às vezes a criança nascer com 2,3 kg, 2,700 kg, né? Depois que ela vai se desenvolver. Mas na época a gente era muito ignorante das coisas, entendeu? Não era igual, não tinha informação nenhuma. E aí já na gravidez do Renan e na minha, você já fez ultrassonografia? Então, enquanto que na gravidez do Orlando eu passei muito mal, e aí no dia seguinte, como eu estava dizendo, é que aí eu fui tomar café, o café entornou aqui assim, eu falei, mas como assim, eu não estou tendo controle na minha boca? Aí ele veio, me olhou e tudo, beleza. Aí que estava vindo, eu falei, não, vou ter que falar isso com ele. Eu chamei, ele voltou e eu expliquei para ele, ele falou, não, vou mandar o médico de examinar. Doutor Mauro Borgo, na época, né, hoje em dia já faleceu, né? Uhum. E então ele me examinou, eu fiz o tratamento, um longo tratamento com ele depois, de fisioterapia, de ginástica no rosto, de movimentos mesmo assim. E graças a Deus, praticamente não ficou sequela nenhuma, mas foi muito grave. E só para contextualizar, ela falou do café entornar, porque como ela teve paralisia facial, a boca dela foi parar lá no canto, né? Isso. Dizem que se você tiver paralisia facial do lado esquerdo, afeta o lado direito e vice-versa. Entendeu? Mas ficou tudo bem no final das contas, graças a Deus. Graças a Deus. Então, aí já do Renan, sabe o que eu não senti nada? Nada. Não senti nada. É igual a minha gravidez com o José, né? Nem enjoo eu não tive. Não tive. Comigo também é assim. Grávida do José, eu acho que a nossa gravidez, a sua gravidez do Renan e a minha do José. Do José tá mais ou menos assim. Do Renan, sim. Do Renan eu já sabia que já fiz ultrassom, né? Já sabia que fiquei sabendo que seria um menino. Aí pode comprar uma coisinha ou outra, né? Outra, já foi escolhendo nomes, né? E graças a Deus fiquei muito feliz, apesar que eu já tinha um menino, fiquei querendo, né? Sabendo que ia ter o outro, fiquei muito feliz. Depois passaram-se 4 anos. Aí eu falei assim, ó. Aí veio a filha predileta. Aí eu falei assim, bom, agora, aí o doutor Pedro falava, ó, se você, agora querendo ou não, a gente tem que fazer uma laqueadura, né? Assim. Na época não tinha... Não, hoje em dia... informação, né? Não, hoje em dia a gente sabe que pode, quem faz uma cesárea pode fazer 1, 2, 3 ou 4, né? Pode fazer, mas naquela época não.
E eu falo também sobre informação, porque eu tenho muitas seguidoras que me acompanham que são católicas também, como eu sou, como a senhora é, inclusive. Eu pretendo fazer muito mais vídeos aqui com a minha mãe e vocês vão ver que a minha fé é católica, o meu exemplo de fé é ela. E aí, às vezes, as pessoas podem, tipo assim, ela que é dura, ela não é católica, porque para nós católicos, né, e aqui eu falo para católicos, é um pecado muito grande, né, mãe? Isso, exatamente. Mas então, você também não tinha essa informação na época. Então, é uma ignorância, né? Tamanha era a ignorância nesse sentido que a gente está falando de gestação, de médico, de exames, de riscos e tudo. E de métodos também contraceptivos, de métodos, né? E tudo, também tinha essa ignorância. Graças a Deus, de família católica, sempre católico, mas assim, aquele católico assim, que não preocupa, né? Não preocupava. Também ao longo da vida você foi se catequizando, né? Isso. Porque eu penso também, Yasmin, que Deus tem um propósito para tudo e tem um tempo para tudo. Até mesmo para você falar assim, ser um católico ou se você for um evangélico, não importa, né? Então, como a gente estava dizendo, perdi. Assim como a gente era ignorante das coisas, né? Se tratando de exames, de saber que isso é bom, que isso não é bom, que isso pode dar ruim, que isso não pode. Também na religião. A gente vai crescendo. Amadurecendo. Né? Amadurecendo, né? Amadurecendo a fé e buscando sabedoria, entendeu? Então, depois, tempos, depois que eu tive você e tudo, aí o que eu fiz? Eu fiquei sabendo, o que eu fiz? Eu busquei a confissão e o padre me absolveu, lógico, né? Até porque era uma coisa que você fez de forma inconsciente, né? Você não sabia que estava pecando tão gravemente assim. Eu não sabia que era esse pecado assim, né? Diferente de você hoje ter noção e falar assim, não, eu vou fazer uma laqueadura, é pecado, mas depois eu confesso. Depois eu aí confesso. A gente tá brincando com a fé, né? Verdade. Então, aí teve isso, muito disso também, de não saber, né? Não saber distinguir uma coisa da outra, falar assim, não, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. Não, a gente era assim, fazia... Ia levando, né? Ia levando. E assim, só um adendo, gente. Lembrando que aqui a gente não tá julgando ninguém, né, mãe? Imagina, por métodos contraceptivos, por, enfim... maneiras de evitar filho, nem mesmo se falando de religião. A gente tá falando da nossa experiência como católicas. Eu sei que tem muitas que me acompanham, né, que acabam aprendendo e se catequizando também junto com a gente, de acordo com o que a gente vai aprendendo. Mas, de forma alguma, a gente tá aqui pra julgar quem quer fazer, quem já fez também, não, tá? Foi só uma aspas que a gente abriu aqui no vídeo. Como se diz, o assunto que surgiu e eu tô falando de mim, né? Da nossa vivência. Da minha vida e da experiência. Qual que é a diferença minha e sua? Se você parar para pensar, tem muita diferença. Muita. É uma diferença gritante, porque hoje em dia você sabe tudo que está acontecendo. Você pode... Tem acesso, né? Acesso a informações valiosas, né? A médicos, não estou dizendo, desmerecendo os médicos, né? O doutor Pedro é excelente médico. Há pouco tempo eu encontrei ele lá no centro, mas eu acho que ele não conheço ele. Falei, nossa, o doutor Pedro tá conservado, tá com saúde, que bom, né? E ele é assim, foi aquele paizão que teve muitos filhos, sabia? O doutor Pedro teve muitos filhos. Vocês conheceram? Entendeu? Talvez tenha alguém da minha idade aí que nasceu com o doutor Pedro também. Nasceu com o doutor Pedro. Comenta aí. Quem sabe, né? Porque as minhas 3 gestações foram com ele, né? E aí, voltando ao assunto, quando eu fiz ultrassom, eu fiz em Santos Dumont. Aqui nem tinha. Acho que tinha, mas assim, aí no Renan você fez uma ultrassonografia, né? Uma ultrassonografia. Eu tava com quase 8 meses, aí fiquei sabendo que era mais um menininho, né? E aí foi muito tranquila a gravidez dele. E a sua também, porque daí 4 anos mais ou menos, 4 anos e pouquinho, que eu engravidei de você, aí eu Você tinha 28 anos, né? 28 anos. Eu tinha quase 28 anos quando eu engravidei de você. E aí você já fez mais ultrassons? E aí eu fiz um ultrassom. Um também? Sabe por quê? Porque naquela época os médicos pediam, a não ser que acontecesse assim, eu não sabia, assim, na época eu não fiquei sabendo de ninguém, mas se caso acontecesse algo assim diferente, grave, eu creio que faziam sim. Mas assim, faziam assim. Mas assim, ver o sexo da criança e saber como que tá e marcar o dia da cesárea. Era pra isso. O intuito era esse. E no dia que eu fui na minha consulta pediátrica pré-natal com a doutora Ariane, que eu já falei com vocês, ela falou uma coisa muito interessante, porque a gente estava conversando exatamente sobre isso.
E ela falou assim, mas Yasmin, o natural de uma gravidez é que a mulher engravide, a criança desenvolva e o corpo vai dar o sinal na hora daquela criança nascer e ela nasce. Foi Exatamente. assim com tantos filhos que a minha avó teve, tanto a minha avó, sua mãe, quanto a minha avó, a avó Matildes, mãe do meu pai. Então, assim, foram quantos e quantos filhos que elas tiveram sem nem ir ao médico. Então, o natural de uma gravidez é que corra tudo bem e a criança nasça de forma natural. Isso. Hoje em dia, com esse monte de recurso, a gente tem a possibilidade de prevenir muita coisa. Prevenir, né? Exatamente. Então, assim, claro que a gente usa ao nosso favor e que bom que é assim. Mas por muito tempo não foi, né? Não foi, por muito tempo não foi. Então, falamos agora um pouco sobre diferenças, né? De consulta também eram bem menos, né? Consulta era, tipo assim, de 2 em 2 meses. Não era aquele acompanhamento como é no meu caso? Porque quando eu engravidei do Orlando, no caso, a partir de um certo, do 5º, 6º mês, eu ia todo mês e caso precisasse, eu também iria lá, porque eu morava e a minha sogra... Assim, foi uma pessoa, ela era uma pessoa muito sábia, uma pessoa excelente. Então ela estava acostumada, né, com essas questões de doença, com pressão. Teve muitos filhos. Ela tinha aparelho para ferir pressão em casa. Então ela que ficava ali me monitorando ali, né, digamos assim. Qualquer coisa ela ligava para o médico e tudo. Então, ela me ajudou muito nessa parte, sabe? E então, aí assim, eu tinha no final pressão das contas... alta, eu tinha tudo. Aí foi assim, mas já do Renan, eu não tive. Do seu também, nada. Então, quer dizer, a minha gravidez complicada foi do Orlando, da minha bênção, né? Do meu primogênito, né? Que é minha bênção. Mas eu sou a predileta. Preferida. Então, assim, já do Renan e do Orlando, do Renan e seu, né? Foi bem a sua tranquilo. gestação, né? Quando eu fui ter você, também foi muito tranquilo. Então, apesar de bastante diferença na estrutura do acompanhamento pré-natal, ainda assim você, com exceção, né, dessa primeira gravidez, que tiveram essas questões, ainda assim você foi bem assessorada, você teve... Muito, graças a Deus. Meu pai já era da polícia, né? Tinha plano de saúde, que ajudava bastante. Esse plano... Justamente o ultrassom que era... feito pelo plano de saúde era feito em Santos Dumont. Em Barbacena ainda não tinha. Não atendia ainda esse plano, sabe? Aí por isso foi feito lá. E a gente falou muito aqui sobre acompanhamento e saúde física, né? Mas uma coisa que eu tenho certeza que não era muito levada em consideração na época, ou acabava assim que as pessoas deixavam passar, não davam muita atenção, é a saúde mental, né? Hoje, você entendendo o trabalho de um psicólogo, sabendo que existe tratamento psiquiátrico, que grávidas passam por baby blues, né, ou por depressão pós-parto, você sabendo disso hoje, que eu aposto que na época você nem tinha noção que isso tinha um nome. Você consegue ter lembranças assim, nossa, eu passei por tal momento na gravidez, eu me senti insegura, eu tive medo? Então, eu creio assim que... olha, eu falo pra você, depois você vai me dar razão. É um momento tão mágico, quem é mãe aí sabe disso, vai entender o que eu tô falando. É tudo passa tão rápido. Por que eu falo assim, Yasmin? Curte a sua gravidez, aproveita bastante, até o chutinho, até a dorzinha na costela, até a dor nas costas, até a falta de ar, entendeu? Aproveita isso, porque passa muito rápido. Passa mesmo. Entendeu? Tanto que você tá falando, eu vejo assim a minha gravidez do Orlando, lógico, como que eu vou esquecer se eu passei mal, se eu tomei tantas injeções depois que eu ganhei, não tem como esquecer, né? E do Orlando também, do Renan foi muito tranquilo. A sua então, sabe, aí quando assim, só para terminar o que eu ia falar, concluir, quando eu fiquei esperando você, grávida de você, que foi passando, aí ficava assim, será que vai ser menina? E era uma angústia, gente, era muito tempo de espera para saber, hoje em dia não. Tá, hoje em dia a gente faz a sexagem e custa esperar um dia pro chá. Vai lá e já sabe, vai montando as coisas. Quando eu fui comprar alguma coisinha de menina, comprar um brinquinho, uma pulseirinha, preparar alguma coisinha, eu já estava grávida de quase 8 meses. Porque eu fui saber o sexo. É ansiedade mesmo, entendeu? né? Eu falei, não, puxa vida, agora 2 meninos, agora fechou com chave de ouro. Assim que ele falou pra mim, o doutor Pedro, sabe? Nossa, você vai fechar com chave de ouro. Todo mundo tinha 2 meninos. Será que eu vou ser igual a você? Vou ter 2 meninos e depois uma menina? Não sei, né? Quem sabe, né? O que vocês acham? Então... que você me perguntou antes, que eu já esqueci? Do psicológico. Então, como que você lidou? Tipo, você sentiu medo em algum momento? Você sentiu que os seus hormônios, tipo, te deixaram em algum momento
muito chorosa, muito, sabe? Então, aí por isso que eu tô te falando, que quando eu tava grávida do Orlando, que eu passei muito mal, eu não tinha essa malícia. Pra mim, nossa, eu engordei, eu enchei, eu vou ganhar um bebezão, eu vou ser... Sabe? Mesmo tomando remédio de pressão, eu não tinha muita malícia não, sabe quanto a isso não. E aí por isso que eu tô te falando, que é tudo tão mágico, que tu passa tudo tão depressa, que você acredita que eu não lembro? Acredito. Pior que eu Não acredito. lembro se eu tive um momento de tristeza, ou se eu tive de angústia, se eu tive... Que bom, porque se teve, você já até esqueceu. Eu acho que não. Sabe por quê? Porque eu nunca fui assim, essa pessoa angustiada, vai dar errado, pode acontecer. Não, Isso é eu verdade. nunca penso assim. Eu penso que pode, sim, acontecer algo, pode, mas eu prefiro pensar que não. Eu prefiro ver o outro lado da moeda, O copo entendeu? meio cheio, né? Entendeu? Então eu não fico nessa neura de falar, não vai acontecer, não, eu nunca fui de... E se em algum momento a sua cabeça Mesmo? tende a te levar a pensar dessa forma, rapidinho você já vira a chave e fala, Vira a não, vai dar chave certo. e vai dar certo, com E certeza. eu sou muito assim também, né, mãe? Muito positiva. Eu acho que muito disso eu puxei seu também. Meu pai também é um cara positivo, né? Ele é Então, e outra coisa, gente, porque as palavras têm peso. Tem. Eu carrego sempre comigo, as palavras têm peso. Se você, ao invés de reclamar, você tem que clamar, né? E aí se você ficar falando, vai dar, isso vai dar errado. Se você ficar falando, vai Com dar, vai certeza. dar, vai dar, vai dar errado. Se você Agora, mesmo não acredita que vai dar certo... Então, como eu sempre acreditei nisso, que as palavras têm peso, então você tem que pensar positivo, você tem que curtir aquele momento, a gravidez. Tá um momento ruim, tá difícil, você queria comprar isso, mas eu não posso. Mas vê por um lado bom, você tá saudável, teu bebê tá saudável, você vai ganhar um bebê, entendeu? Então Nada é mais precioso. Eu sempre gosto de ver, em qualquer situação, eu gosto de ver o lado bom da coisa. E isso deixa a vida Graças muito mais a Deus, leve. muito mais leve, com certeza. Daria pra gente ficar aqui falando sobre muito mais coisas, né, mãe? Relacionadas à saúde, então. Infinito, assunto infinito. Assunto infinito. Porém, nós teremos uma parte 2 desse vídeo. Nessa parte 2, nós vamos falar sobre estética, como que ela se cuidou durante as gestações, quando ela esteve grávida, né? Isso há 30, quase 40 anos atrás, onde ela viveu as gestações dela. O que ela usou, o que ela não usou, o que ela tinha conhecimento ou não tinha. Isso vai englobar um pouco de saúde também, né? Porque a saúde, o que a gente come, o que a gente interfere diretamente na nossa estética também. E eu quero também que a gente converse, né? Que você conte sobre como que foram os primeiros meses com um recém-nascido em casa, né? Depois tendo um filho, já tendo outro, tendo um filho, já tendo dois. Como que foi introdução alimentar, como que foi a amamentação, porque eu tenho certeza que essa vai ser a parte mais diferente de todas, porque de lá pra cá muita coisa mudou, né? Em relação à pediatria e tudo. Então a parte 2 também vai estar muito legal. Queria te convidar para chamar sua mãe para assistir esse vídeo junto com você, né, mãezinha? Para vocês também trocarem essa ideia. Chama sua mãe para conversar. Às vezes vocês nunca pararam para conversar sobre isso. Eu e a minha mãe gosta muito de conversar, né, mãe? Para lembrar, até para ajudar a gente a lembrar de como foi, porque igual eu te falei, um momento... Para você reviver. Reviver, porque é tudo uma mistura como é que eu vou dizer, de prazer, de gostar de estar daquele jeito ali, mas mais medo, mais insegurança. Angústia, insegurança, entendeu? É um misto de sentimentos. E que passa tão depressa, e é mágico, realmente, que passa depressa e depois você fala, nossa, passei por tudo isso, nossa. E sem contar que é muito legal, é muito legal, né, sem contar a gente saber e imaginar como que foi com a nossa mãe. Então, fica esse convite. A gente, enquanto tem a nossa mãe, né, e se Deus quiser eu vou ter a minha por muitos e muitos anos, mas enquanto a gente tem as nossas mães, a gente precisa cultivar momentos assim. Às vezes a gente fica tão ligado só em internet. Então o meu convite para você hoje chama sua mãe para tomar um café, ou na sua casa, ou na casa dela, ou vocês saem para tomar um café e conversa, pergunta para ela como que foi quando ela estava grávida de você, troca uma ideia, cria um momento gostoso com a sua mãe, aproveita. E se inscreve no canal, né, mãe? Com certeza. Pra dar aquela forcinha, estamos começando. Minha mãe é uma grande incentivadora da minha carreira na internet. Né, mãe? O amor da minha vida. Então se inscreve, deixa um comentário, não esquece de deixar o like e aguarde a parte 2 que vai estar muito interessante. Nós vamos estar na próxima semana, né, mãe? Isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo da Blo no seu coração. E da mãe da Blo. E dá um abraço aqui na gente.